Emílio, onde surgiu a necessidade de você contratar uma consultoria? Quando o volume de ações no escritório começou a aumentar, eu percebi que o conhecimento que eu tinha não era o suficiente para dar uma boa gestão para o escritório. Então, eu percebi que era necessário pessoas especializadas em gestão. Então, comecei a buscar no mercado. Emílio, olhando para tudo isso que estamos chegando à fase do seu projeto, qual foi o seu maior aprendizado no processo de transformação da sua empresa? Vou ser sincero, o meu maior aprendizado foi ouvir as pessoas que entendem um pouco mais de gestão do que eu. Porque eu estava muito preso dentro daquilo que eu achava que era a verdade, estava muito preso dentro daquilo que eu achava que era o conceito certo. Um grande problema que eu tive foi passar para entender e ter que confiar em alguém de fora que tinha o conhecimento, mas eu não aprovava esse conhecimento. A partir do momento que eu comecei a escutá-los, a coisa começou a mudar. Muita coisa aqui dentro está mudando, ainda hoje está mudando por conta desse conselho, desse acompanhamento do pessoal. Quais foram os resultados que você esperava ao contratar a consultoria? Olha, eu esperava realmente melhorar a gestão, era esse meu foco, porque eu percebi que não era só o conhecimento jurídico que era um problema, né? Ter ou não ter o conhecimento jurídico, mas eu estava com problemas sérios de gestão, então eu esperava pelo menos descobrir onde estavam os problemas e saná-los dentro do escritório. Quais foram os resultados que você obteve, Emílio, no processo de transformação? Olha, hoje eu tenho muito mais consciência dos processos internos do escritório. Hoje eu tenho muito mais consciência que é necessário haver uma hierarquia de tarefas. Hoje eu tenho mais consciência também de entender internamente o que é necessário ter uma gestão interna, uma gestão de pessoas, uma gestão de documentos, uma gestão financeira principalmente, porque senão você trabalha como se fosse aquela lenda de Sísifo, né? Você trabalha, mas não consegue chegar no resultado que você quer. Bom, olhando para o processo de transformação, você falou de uma lenda, né? De Sísifo. Sísifo. Como que isso faz... qual a alusão que você faz com isso ao processo de transformação, o empresário que não passou para esse estágio posterior, então, que é a gestão do seu negócio? Sísifo é o mito grego, né, que trata do rei que tentou enganar a morte, mas acabou sendo castigado, tendo que levantar, erguer e empurrar uma pedra pesada morro acima. E toda vez que ela estava próxima ao objetivo, que era chegar em cima, ela caía. E ele sempre tinha esperança vã, de voltar e tentar de novo. Então ele passou a eternidade toda tentando alcançar o objetivo sem sucesso, mas com a sensação de que dessa vez vai. Eu estava igualzinho. Eu estava nessa situação, achando que melhorando uma coisa ali, no amadorismo, ia melhorar a coisa. Vou tratar a gestão financeira do meu jeito, vou tratar a gestão interna do meu jeito, e eu sempre achando que ia dar certo, e acontecia alguma coisa e não dava certo. Quando eu encontrei profissionais que realmente entendiam disso, eu percebi os meus erros, e como eu disse numa outra pergunta, eu achava que sabia. Quando eles entraram e colocaram as novas diretrizes, eu teimei um pouco, mas depois que elas foram aplicadas, realmente foi uma grande diferença aqui dentro. Estamos aqui com o João Emílio, o executivo, o nosso coach, nosso master coach, né? Que foi o culpado desse escritório existir. E muita gente hoje não acredita no processo de coach, né? O que você tem para dizer para uma pessoa que não acredita no processo de coach, Emílio, hoje, ou que o coach está banalizado, né? Eu vou dizer minha opinião, sim, porque a questão é que os maus profissionais acabam sobressaindo aos bons, então você acaba buscando maus profissionais. O escritório, eu posso dizer que ele está na fase 3.0. A primeira fase, o primeiro momento, foi numa sessão de coach que eu fiz com o João Emílio, há muito tempo atrás, nem lembro quanto tempo faz, que eu sentei com ele e falei, olha, eu tenho um talento, eu quero executá-lo. Ele deu a linha a qual eu caminhei, qual eu tracei, para chegar no escritório funcional, um escritório já com secretária, já com 2 secretários, né, e com alguns profissionais. Então eu cheguei nesse processo. Graças a Deus, aí eu cheguei na questão de sucesso. Eu tive sucesso no escritório, tive clientes, muita gente começou a aparecer, e aí eu tive de chamar o Emílio de novo. E ele fez um segundo modelo de escritório que funcionou muito bem. Isso funcionou tão bem, né, que quando ele saiu eu tive problema de gestão, porque eu tinha fluxo de caixa diário,
eu tinha cliente diário, eu tinha uma série de procedimentos administrativos internos para fazer que eu não conseguia. E aí eu senti a necessidade de profissionalizar a gestão, gestão financeira, gestão de processos, gestão de pessoas. Só que eu acreditava saber, né? Eu fui descobrir, depois que eu contratei a equipe de gestão, a SAF, eu descobri que eu não sabia nada. Aí eu tive de reaprender. E agora nós estamos, graças a Deus, chegando numa nova fase, talvez aí a fase 4.0. João, o que você tem a dizer sobre as pessoas, né? As pessoas que já foram seus coaches? Lá a gente brinca na sua sala que já nasceram várias empresas, vários sonhos, realização de vários sonhos. Para as pessoas que chegam no seu processo de coaching hoje, qual que é a principal trava que elas têm, que tem gerado, você tem destravado as pessoas e gerado esses resultados, né? Criação de empresas, ampliação de empresas, enfim. As pessoas têm vivido na sua plenitude, como pessoas e como empresários. O que a gente mais observa, né, é o empresário ou aquele futuro empresário que busca uma sessão, busca uma ajuda. O primeiro passo é o autoconhecimento, né, entender, né, de verdade quem é essa pessoa, quem é esse empresário. E quando ele conecta, né, com a pessoa que realmente de fato ele deixa de lado aquelas máscaras, aquela armadura, ele assume ali que ele tem pontos positivos, pontos negativos e para de viver às vezes uma ilusão, viver uma pessoa de cenário, uma pessoa que não é ela e começa de fato a ser de verdade quem ele é e assume a própria vulnerabilidade, né? Se expor, né, àquele desafio. Se expor ao fracasso. E sucesso está na mão. Sucesso está na mão. E quanto mais ele se conhece, mais ele fica próximo do restante do mundo. Bom, Emílio, o que você tem a dizer, né, do processo de coaching que foi gerado e que gerou a fundação, né, do seu escritório? Então, eu tenho que falar uma coisa primeiro, né? O coach não é um psicólogo. Né? Tanto é que eu estava fazendo uma sessão de coach e tendo uma sessão com um psicólogo. Ele não substitui o outro, as pessoas às vezes confundem, talvez até por conta de algum mal profissional. O que eu aprendi na primeira sessão de coach foi entender crenças limitantes e enfrentá-las mesmo com problemas familiares ou mentais, seja lá quais forem. Então eu percebi onde podia chegar, percebi minha limitação e a questão era forçar ali o sucesso. Então eu me expus à falha, me expus a enfrentar aquele problema que para mim parecia insolúvel. E finalmente eu consegui entender que era só uma crença limitante, graças a um processo de coaching muito pesado que eu passei por alguns meses. E do lado dele temos o coach, né? O treinador, a pessoa que fez todo esse processo aí de destrave, né, João? Como que foi o processo de coach e como tem sido os processos de coach, a principal dor que os empresários enfrentam, ou empresários ou pessoas que querem ser empresários, que enfrentam chegar na sua empresa, no seu processo de coach? Eu posso trazer, né, o exemplo do Dr. Emílio, assim como de vários outros, né, que já passaram nas sessões comigo, e a gente observa um ponto talvez em comum, né? E esse ponto em comum ele é uma consequência, né, do que quando nós somos pequenos, né, a gente não pode ser criativo, tem que ser padrão, tem que seguir as regras dos pais, as regras dos professores, depois a regra dos patrões, né? E aí a gente não pode fazer nada diferente, né? E tudo que a gente faz também desde criança, quando não é que é errado, é que é fora daquele padrão, é visto como um erro, como pessoa que está fazendo errado, como crítica. E isso acaba travando muito os empresários,
os futuros empresários pelo simplesmente fato do medo, né? Do medo da crítica, do medo do erro. E talvez a primeira chave que a gente vira nesse processo exatamente é essa, é deixar, né? Deixar a novidade vir, deixar a criatividade aflorar, e se der errado, tá tudo certo, né? Começa de novo. João, como que você vê, qual é a sensação, né, de você ver tantos desejos que nasceram nas suas sessões, nas fases de transformação do coaching, se tornando realidade na vida dos seus coaches? É realização, né? Porque o sucesso do meu trabalho é o sucesso do meu coach, o sucesso do meu cliente. Então, quando a gente percebe, né, que aquela pessoa que estava ali, né, cheia de dúvidas, cheia de preocupações, principalmente, né, com medo de se expor, né, e depois você olha que a pessoa decidiu, né, tomou a decisão de passar aquele obstáculo, deixar aquelas máscaras e tirar aquela armadura e assumir que é uma pessoa, que é um ser humano que está ali para acertar e também para errar. E aí você enxerga, né, um exemplo do Dr. Emílio, que chegou no 3.0 e já está, né, falando que vai para o próximo nível. Então é uma satisfação muito grande, é gratificante e é o que move o nosso trabalho. Bom, Emílio, olhando para todo o processo de transformação, quais são os próximos passos que você espera fazer no escritório com a ajuda da consultoria? Olha, o próximo passo agora é criar valores no escritório. Eles já estão aqui, nós sabemos os valores do escritório, mas a questão é colocar na cabeça das pessoas que trabalham aqui dentro. É muito difícil, as pessoas querem se manter nas suas crenças, as pessoas querem se manter no que já estão acostumadas e não querem colocar, assim como eu também, não querem colocar um novo sistema, porque já estão acostumadas com o antigo. Só que o antigo é ineficiente. O grande desafio da gente agora é mudar as mentes daqueles que trabalham aqui, para que se adequem às novas regras. Isso demanda tempo, tem que ser feito aos poucos, até chegar onde nós queremos chegar, até chegar na transformação. Então esse é o grande desafio e é isso que eu pretendo com o pessoal da SAF. Perfeito. Pode continuar a tomada, Kennedy. Tem pessoas que acreditam na transformação em 3 meses, 4 meses, né? Quando a gente conversou, você falou assim, cara, eu prefiro uma chuva serena uma chuva fina, né? Do que um furacão, né? Que é muito do que o pessoal fala, faça uma transformação em 2 meses, em 3 meses no negócio. E aí, como que foi esse processo? Olha, eu acho muito difícil fazer uma transformação, porque é uma transformação de mente. Eu já tinha essa noção do tempo de uma transformação, porque eu já tinha feito coaching anteriormente, então eu tinha uma noção disso. Mas eu vi isso acontecer de verdade. E eu sempre falava, não, olha, meu pessoal. Na verdade, a primeira pessoa que teve que ser transformada foi eu. E a minha transformação demorou 6, 7 meses. A minha transformação. Eu deixar entrar para transformar o escritório. Então não é uma coisa fácil. Eu ainda penso em continuar com eles ainda mais tempo. Estamos fechando aqui um ano, quase fechando um ano. Eu pretendo recontratar para mais um ano, para que todos os valores sejam adequados. Agora que ele conseguiu, né, me convencer. Porque a primeira transformação que teve que ser em mim. E eu achando que era dentro do escritório. Quando eu tomei essa consciência e entendi que a transformação é pessoal, a coisa que mudou. Quando a coisa que mudou, muita coisa, que eu vi muita coisa errada, muito erro no procedimento interno, e aí eu comecei a mudar. Agora, vamos ter que mudar a mentalidade daqueles que produzem aqui comigo, dos que trabalham comigo, os meus advogados que estão aqui, dos secretários, das pessoas que lidam aqui dentro, dos estagiários. Vamos ter que fazer uma mudança interna, e isso demanda tempo. Eu não acredito que uma mudança como essa se faça em 1 ou 2 meses. Para mim, o Elker ainda me disse que em um ano, eu falei, 1 ano eu acho difícil, mas realmente vamos ter que continuar trabalhando, porque a transformação ela é pessoal, ela é interna, e essas transformações são demoradas demais. Perfeito, e para isso nós temos o nosso executivo, nosso Master Coach também, João Emílio,
que trabalha muito essa parte da mentalidade e das crenças também dentro dos nossos clientes. E assim, é importante a gente ressaltar que as empresas, elas são constituídas de pessoas, né? E quando o Dr. Emílio fala, né, de um processo de mudanças, a tomada de consciência é o primeiro passo. Então, esse trabalho para você deixar aquilo que foi construído ao longo de toda uma vida, desde ao nascer a gente veio aprendendo um padrão, e mudar esse padrão não se muda em 2, 3 meses. Então a tomada de consciência ela é importante e o primeiro passo do processo de mudanças.